Olá pessoal, na aula de hoje vamos continuar falando um pouco sobre as expressões condicionais. Vimos até agora como usar a expressão if, then, else, que basicamente se trata de uma condição. Caso a condição seja verdadeira, toma uma decisão, caso contrário, toma outra decisão. Hoje nós vamos estudar o conceito de equações guardeadas, que é um conceito que a linguagem Haskell implementa e ela se aproxima mais da notação que a matemática adota quando a gente precisa tratar uma determinada condição. A ideia, basicamente, é montar a estrutura básica dela, essa daqui. Você tem o nome da função e os parâmetros dela. Repare que não tem valor de igual aqui ainda. Nós não vamos usá-lo agora. Nós vamos primeiro colocar esse símbolo, que é uma barra vertical, que nós chamamos de guarda, por isso expressão guardeada, e após cada guarda, nós tratamos alguma condição. E na frente da condição, aí sim a gente coloca o nosso símbolo de igual. Estou dizendo basicamente o quê? Pega os parâmetros da função e faça alguma comparação entre eles. Se for verdade, a função tomará essa primeira decisão, devolverá o primeiro resultado. Caso seja falso, vamos testar a próxima condição, devolvendo o próximo resultado. E por aí vai. A cada condição falsa, ele pula uma linha e trata a condição seguinte. Na primeira condição que for verdadeira, ele interrompe a execução daquela função e devolve aquele resultado. A última linha de uma função com guardas é sempre a condição otherwise, do inglês caso contrário. Se todas as condições aqui para cima foram falsas, ele vai parar na otherwise e ela vai te dar o resultado, que é o resultado final, vamos dizer assim, resultado para todas as outras condições foram falsas, então o resultado final é esse. Vamos olhar um exemplo bem simples. Aquela mesma função menor que nós vimos na aula passada, considerando dois argumentos inteiros e devolvendo o menor deles. Passamos então uma tupla com os dois valores como parâmetro e aí comparamos. O valor de x é menor que y? Se for menor, pronto, devolvemos o x e ignora todo o resto daqui para baixo. É como se a função tivesse só essa linha aqui. Não, mas o x que eu passei é maior que o y. Então essa condição foi violada, a gente pula para a próxima linha e analisa. Nesse caso temos apenas duas linhas, a última linha, a segunda, otherwise. Ou seja, não importa o que aconteça, se o x for, por exemplo, igual a y, já vamos devolver o y aqui e a função vai ser encerrada. Aqui um exemplo um pouquinho mais elaborado, também visto na aula passada com if then else. Considerando guardas, eu quero comparar então três números para ver qual é o menor dos três. Primeira linha, verificamos se o x é menor simultaneamente que o y e que o z. Se o x for o menor desses três valores, já devolvemos ele aqui. Não, o x não é menor. Devemos então comparar o y com o z e verificar se o y é menor do que o z. Caso contrário, só sobrou então o z, ele vai ser o menor elemento. Repare que o otherwise sempre vai nos dar verdade. Ele é aquela condição que vai ser verdadeira se todas as outras forem falsas. Podemos ter uma dezena de condições. Se todas elas forem falsas, o otherwise será executado. Portanto, ele sempre tem que ser a última linha da minha função, a última linha da minha expressão guardeada. Se ele for a primeira, a função será sempre interrompida na sua primeira linha e todas as demais não serão tratadas. Então, muita atenção
na construção de funções utilizando guardas. Sempre temos que ter um otherwise como última linha e todas as demais condições tratadas antes dele. Por hoje é só isso. Bons estudos.